Maravilha pura. Gente, se estava dando ruído, vê aí para mim, por favor, como é que tá o áudio agora, pessoal que estiver chegando aí. Vê aí para mim como é que ficou, tá? Pessoal, só vê pra mim como é que tá aí. Olha só como é que tá minha camisa já. Olha isso. Molhada. Aqui é muito quente. Minha camisa já tá toda molhada. Jesus. Jesus. Vê pra mim, gente, como é que tá o áudio pra vocês agora. Tá melhor? Quem tava aí na live aí no início, nessas 3 tentativas, que essa já é a terceira tentativa, vê pra mim como é que tá o áudio aí e me fala, tá? Se o áudio tá legal aí pra vocês. Me confirma se o áudio tá legal, tá bom? Me fala se o áudio tá legal aí pra vocês e a gente vai dar início aqui no verso número 13, do capítulo 15, tá? Só fala pra mim, Carlos, tá legal ou não tá legal? Porque primeiro tava dando aí uns ruídos que o pastor Anderson Reis falou. Agora está show, disse Marcelo Cal. Beleza, então vamos nessa. Deus é bom a beça. Gente, tem uma mariposa andando aqui que ela não é de Deus não. Não sinto Deus nela não. Então vamos nessa, gente. Já que o som tá legal, tá melhor, o som agora está 100%. Aí, ó, top. Beleza, então. Então vamos que vamos. Deixa eu só ligar aqui. Vamos que vamos, então. Gente, capítulo 15, Evangelho de Lucas, verso número 13. Ontem nós falamos sobre o 11 e 12. Eu só vou orar para que Deus venha abrir a nossa mente, nos dar compreensão do texto, tá bom? Deus, estamos gratos a Ti por esse dia, obrigado por tudo que nós atravessamos, por mais um dia de vida, mais uma oportunidade de estarmos em nossa casa, estarmos aqui tratando da Tua Palavra. Obrigado por tudo, que o Teu Espírito venha abrir a nossa mente, nos dar compreensão da Tua Palavra e venha nos ensinar, Senhor. O Senhor venha ministrar o nosso coração essa noite, no nome santo de Jesus. Amém. Som 100%, então vamos que vamos. São 10 horas, uma horinha, 60 minutos a gente já encerra essa segunda parte, tá? Top demais. Então beleza, gente, se tá top assim, então é assim que a gente vai seguir. Top demais. Vamos junto, tá bom? Vamos nessa. Gente, versos número 13, capítulo 15. Eu gostaria que você em casa estivesse com a sua Bíblia aberta, tá? Você com a sua Bíblia aberta, você vai acompanhar com a gente os textos. De repente a sua versão pode ser um pouco diferente da nossa ou da minha, mas o sentido é o mesmo, ok? Versos número 13, extrações de lições dentro da parábola do filho pródigo. Dessa primeira fase que nós estamos, dessas lives do filho pródigo. Verso 13 diz: Passado não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dispersou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Tá? Repetindo, passando não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dispersou tudo o que era todos os seus bens, vivendo de forma dissoluta. Primeira lição que eu quero extrair daqui, gente, do verso de número 13. Ontem nós tiramos algumas lições do verso número 12 e 11. Hoje, a primeira lição do verso número 13. O texto vai dizer que ele, no verso 12, diz que ele pede ao pai a parte da sua herança, que lhe cabe, tá? E o pai reparte com eles a parte da herança que fazia parte, ou que ele tinha direito, né?
Então o pai reparte entre ele e o seu irmão. Agora no verso 13, o texto já vai dizendo para a gente que, passado não muitos dias dele ter pego, o pai ter repartido a parte da sua herança, a Bíblia diz que ele vai juntar tudo que tem e vai partir para uma terra distante. E lá ele vai gastar todos os seus bens de forma irresponsável ou dissoluta. Primeira lição: o tempo só veio para revelar o que estava dentro do coração desse jovem. Tá? Primeira lição: o tempo só veio para revelar o que estava dentro do coração desse jovem. Olha como começa o verso. Passado não muitos dias, ou seja, não passou muito tempo até ele tomar a atitude que ele queria tomar. Ontem nós falamos que o pedido do pai, quando ele faz o pedido ao pai, ele já revela para o pai duas coisas. E nós deixamos essas duas coisas na live anterior. Você corre lá e dá uma olhada na live. Tá? E aqui nós vamos complementar a mesma ideia, dizendo que o tempo só veio para revelar o que estava dentro do coração dele. Por quê? Porque ele pede ao pai. O pai dá, e a Bíblia diz que pouco tempo depois ele se retira da casa do pai. O tempo só veio para mostrar o que estava dentro do coração dele, porque o tempo faz isso com a gente. O tempo, na verdade, ele mostra para muita gente, principalmente para mim, para você que está aí de repente sim, tá? Muitas coisas que nós não temos ideia do que está dentro do nosso coração ou que nós somos capazes de fazer, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Nesse caso, não era enganoso porque já era a intenção do coração dele. Então o tempo só veio para mostrar o que estava no coração desse jovem. Segunda lição: quem já não tem mais o pai dentro do seu coração, dura pouco tempo dentro da casa do pai. Olha que lição interessante. Quem já não tem mais o pai dentro do seu coração, dura pouco tempo dentro da casa do pai. A Bíblia diz que ele pede e pouco tempo depois ele se retira da casa do pai. Olha que coisa interessante. Ele pede, pouco tempo depois ele se retira da casa do pai. Isso é muito interessante porque a Bíblia vai dizer, aí nós temos uma lição. Quem já não tem mais o pai dentro do seu coração, dura pouco tempo dentro da casa do pai. Isso aqui é interessante demais, tá, gente? Porque você vê pessoas que, por mais que ela passa por luta, por dificuldades dentro da casa do pai, aí nós vamos falar da presença de Deus, de estar na casa do Senhor, servindo ao Senhor. Ele passa por luta, por adversidades, ele pensa em parar, ele desiste por um tempo, mas ele permanece na casa do pai. Ele não consegue se afastar da casa do pai. Por quê, Carlos? Porque o pai já está dentro dele. Ele faz parte do pai e o pai faz parte dele. É como Jesus dizia, o pai e eu somos um, né? E nós precisamos ter isso, ter o pai dentro de nós. Porque quanto mais de Deus em nós tivermos, mais perto de Deus nós vamos querer estar. Tá bom, gente? Então pega essa lição. Quem já não tem mais o pai dentro do seu coração, dura pouco tempo dentro da casa do pai. Carlos, por que é que aquele irmão saiu da igreja? Ele saiu da igreja provavelmente porque o pai já não era prioridade para ele. Logo, ele tendo a ausência do pai, não tem por que estar na casa de alguém se eu não tenho esse alguém dentro do meu coração. Por que estar na casa de alguém se eu não tenho um relacionamento com ele? Então, é melhor sair. Então, pega essa lição para o teu coração. Terceira lição, do verso número 13. Por mais que seja seu, tudo o que você juntou, tenha consciência de quem te deu. Olha que coisa linda. Passado muito tempo, o filho mais moço, juntando tudo, olha isso. Aí a terceira lição, por mais que seja seu tudo que você juntou, tenha consciência de quem te deu. Olha que coisa maravilhosa isso. Porque ele está mais interessado em juntar tudo que lhe pertence. Mas ele não consegue ter consciência de que tudo que ele está juntando, dizendo ele que lhe pertence, ele não tem consciência de quem lhe deu. Esse é o nosso problema, esse é o meu problema, esse é o nosso problema, que às vezes a gente quer juntar tudo, a gente tem tudo, e tudo que a gente acha que a gente tem, a gente acha que é coisa demais, mas a gente perde a consciência de quem nos deu o que a gente tem. Você já viu aquele crente que ele não tinha nada, aí Deus abençoou a vida dele, Deus deu ele condição dele conquistar as coisas. Depois que ele conquistou, ele pega e sai da igreja.
Aí ele larga o evangelho, larga Deus, larga todo mundo e vai embora. Por que ele faz isso, Carlos? Muito simples. Porque ele tem consciência do direito que tem, ou ele tem consciência do que ele possui, mas ele não tem a consciência de quem foi que deu a ele. Porque se ele tivesse consciência de quem deu a ele faria igual a Pedro. Como? A Bíblia diz que na pesca, quando Jesus vai fazer a pesca maravilhosa com Pedro, a Bíblia diz que Pedro larga rede, peixe e barco e vai atrás de Jesus. Por quê? Porque Pedro tem consciência de que o barco está cheio. Pedro tem consciência de que a pesca foi maravilhosa. Mas Pedro tem consciência de que maior do que o peixe, maior do que o barco, maior do que a rede, maior do que a pesca, é quem fez a pesca. Ou seja, quem fez o milagre da pesca, Jesus de Nazaré. Por isso ele abandona tudo e segue a Jesus. Melhor do que ter tudo é ter consciência de quem me deu tudo que eu tenho. Amém? Terceira lição. Quarta lição. Ele junta tudo o que para ele é tudo, mas deixa em casa o verdadeiro tudo. Olha isso, gente, que lição bacana, né? Ele junta tudo o que para ele é tudo, mas ele deixa em casa o verdadeiro tudo. Isso é um grande problema, porque ele pega tudo que ele acha que para ele é tudo, porque está na mão dele, é direito dele, o pai deu para ele, e ele vai embora. Só que ele não tem consciência de que o tudo que ele precisa, na verdade, não é o que está na mão, é o que ele está deixando dentro de casa. É o Salmo de Davi: o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Isso é muito lindo. O Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. O que Davi está dizendo? Deus é suficiente. Isso, eu preciso aprender isso. Eu, Carlos Nascimento, preciso aprender isso. Gente, eu vivo uma vida de aprendizado todo dia. Eu tenho plena consciência da minha maturidade aprendendo todo dia. E eu preciso aprender justamente esse Salmo de número 23. Então, olha que coisa interessante. Ele junta tudo que para ele é tudo, mas deixa em casa o verdadeiro tudo, que é o Pai. Né? Lição interessante. Vamos para a quinta lição. Por mais que ao sair você leve tudo, o seu tudo longe do Pai será ou se tornará um nada. Olha essa lição, coisa linda. Por mais que ao sair você leve tudo, o seu tudo longe do Pai se tornará nada. Para ele é tudo. Ele pega e ele acha que é tudo. Então ele junta tudo e leva. Só que essa lição, extraída do verso número 13, abre a nossa mente. Para quê? Ele junta tudo. Por mais que ao sair de casa você leve tudo, o tudo que você leva longe do Pai se torna um nada. Gente, isso é lindo demais, né? Isso é lindo demais. Isso é lindo demais. Não é você abandonar a Deus, gente. Às vezes a pessoa não está bem. Minha camisa, como é que está ficando? Dá uma olhada, muito quente aqui. De repente você não está bem. Então você não quer mais cantar, não quer mais pregar, você não quer mais dirigir conjunto, você não quer mais participar do ciclo de oração, enfim, você não quer mais. Simplesmente cansa, tem hora que cansa, isso é natural, né? Até porque a gente lidar com pessoas, é trabalho, isso tudo cansa. Mas o que você não pode esquecer é que a fonte de tudo da nossa vida é o Pai, o dono da casa, né? Ele é a fonte de tudo. Então, por isso, não é só a gente sair da casa. É a gente pensar que quando a gente sai da casa, a gente larga o mais importante para a gente dentro dessa casa. Isso aqui é interessante demais. E por mais que você saia levando tudo que você acha que é tudo que você ganhou, pelo fato de você ter muito tempo dentro da casa do Pai, então eu vou levar tudo que eu ganhei. Mas esse tudo longe do Pai vai se tornar um nada. Então é melhor não ter nada perto dele do que tudo longe. Olha que coisa interessante, né? Bacana demais. Próxima lição, do verso número 13. A não realização dos seus sonhos e o seu insucesso e todo o seu fracasso está vinculado à sua partida da casa do Pai. Olha que coisa interessante. A não realização dos seus sonhos, o seu insucesso e todo o seu fracasso está vinculado à sua partida da casa do Pai. Ele tem tudo, gente, que ele precisa. Mas a vida dele vai começar a demonstrar falta de realização de sonho, os insucessos da vida e o fracasso da vida dele vai ser todos eles revelados aonde?
na partida, está vinculado, atrelado à sua partida da casa do pai. Tudo que vai acontecer de ruim acontece depois que ele saiu da casa do pai. Todo projeto que ele tentou colocar para frente e não conseguiu, acontece quando ele saiu da casa do pai. Então, todo o insucesso dele está vinculado à sua partida da casa do pai. Próxima lição. O tamanho da sua distância vai revelar o nível do seu sofrimento. Olha que coisa interessante. O tamanho, eu vou expressar como tamanho. O tamanho da sua distância da casa do pai ou do pai vai revelar para você o nível do seu sofrimento. Quanto mais longe, mais sofrimento eu tenho. Quanto mais distante, mais sofrimento eu tenho. Olha o que o texto diz. Ele junta tudo e vai para uma terra distante do pai. Então, quanto mais distante, mais sofrimento. Quanto mais perto, eu costumo dizer que oração é uma anestesia. Eu costumo dizer que a oração é uma anestesia. Carlos, mas a anestesia, ela tem um tempo, né? Você aplica ela agora, ela tem um tempo de duração. Logo depois ela passa e a dor retorna. Eu continuo pensando que a oração também, ela, para mim, é um exemplo, assim, entre aspas, como uma anestesia. Por quê? Você está mal, está triste, está chorando, está deprimido. Aí você recebe o convite de um amigo. Vamos orar, vamos orar. Aí você vai para um monte para orar, ou você vai para uma consagração, você vai buscar Deus, você vai orar. E você começa a orar junto com ele, você sem força para orar, mas você começa a orar. No decorrer da oração, você, quando terminar a sua oração, você vai perceber que aquele clima que você estava quando chegou para orar, você já não tem mais. Porque a oração retira isso da gente. A oração nos alivia. Por mais que depois de alguns dias você possa, de repente, voltar a se entristecer, tal, mas o processo da oração traz para a gente alívio. Quanto mais distante do Pai, maior o seu sofrimento. Quanto menos oração, maior o sofrimento. Vamos lá. Penúltima lição do verso número 13. Todo investimento que você faz longe do Pai se torna um desperdício. Olha que coisa interessante. Todo investimento que você faz longe do Pai se torna um desperdício. Gente, isso aqui é interessante demais, né? Porque investir perto do Pai é sinônimo de sucesso. Agora, todo investimento longe do Pai se torna um desperdício. Você percebe que ele pega tudo que ele tem e ele não consegue nem investir o que ele tem, que ele ganhou na casa do Pai. Não há investimento. E tudo para ele é desperdício. Saiu de perto do Pai, agora é só desperdício. Última lição. Toda a sua prática de vida vai determinar quanto tempo o que você tem vai durar. Olha que coisa interessante. Toda a sua prática de vida vai determinar o quanto tempo o que você tem vai durar. Isso aqui é interessante. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele sai, vai para longe, pega tudo que tem, vai para longe e ele agora vai gastar dissolutamente. É isso? É isso aí, dissolutamente. Ele vai gastar de forma irresponsável. Carlos, qual é a lição? Toda a sua prática de vida vai determinar quanto tempo que você tem vai durar. Isso aqui é interessante. Eu tenho muito, tá, mas como é que eu uso muito que eu tenho? Eu tenho pouco, como é que eu uso o pouco que eu tenho? Percebeu? A Bíblia diz que ele tem tudo. Ele pega tudo e para ele é tudo que ele tem, agora ele vai usar de forma irresponsável, dissolutamente. Logo, o que ele usa de forma dissolutamente, a prática de vida dele vai determinar quanto tempo que ele tem na mão vai durar na mão dele. E não dura muito tempo. E ele já vai gastando tudo que tem. Kátia Silene, Pai do Senhor, meu irmão, vamos estar juntos amanhã, em nome de Jesus. Gente, então essas são as lições do verso de número 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lições do verso de número 13 do capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Capítulo de número 14, vamos seguindo. Capítulo número 14 diz assim: depois de ter consumido tudo, sobreveio naquele país
uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Olha que coisa interessante. Depois de ter consumido tudo, depois que ele consumiu tudo, sobreveio sobre aquele lugar uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Verso número 14. Primeira lição. Obter tudo não é o problema. O problema começa depois de eu ter gastado tudo que eu tinha. Quando obter tudo não é o problema. O problema começa depois de eu ter gasto tudo que eu tinha. Perceba que a Bíblia diz, depois que ele gastou, consumiu tudo, aí veio a fome. Então o problema não está quando ele pega. Por quê? Porque quando ele pega, ele se sente seguro. Quando ele tem na mão, ele se sente protegido. Quando ele tem na mão, ele acha que tem tudo. Ele é o Superman. Ele é o cara que pode fazer todas as escolhas da vida. Mas a Bíblia diz que depois que ele gastou, a fome veio. Qual a primeira lição? O obter tudo não é o problema. O problema é começar. O problema começa depois que eu gasto tudo que eu tinha. É aí que está o grande problema. Então, consciência da forma que você está utilizando aquilo que você possui. Lição de número 2. Cuidado para você não promover coisas ruins a lugares e a pessoas, por ter tomado decisões ruins no seu passado. Gente, isso aqui eu achei forte demais. Olha que coisa interessante. Cuidado para você não promover coisas ruins a lugares e a pessoas, por ter tomado decisões ruins no seu passado. Olha que coisa interessante. As nossas decisões podem promover coisas ruins a lugares e a pessoas. Carlos, você está dizendo que a fome só veio por causa dele? Não, por mais que alguns pregadores apliquem isso. Eu não estou dizendo porque o texto não me afirma isso, então não posso dizer que sim, tá? Não posso dizer que sim, o texto não dá margem para a gente fazer uma aplicação dessa. Mas ele nos dá margem para ter uma lição. Qual? Cuidado para você não promover coisas ruins a lugares e a pessoas, por ter tomado decisões ruins no seu passado. Ou seja, as suas decisões erradas podem não só prejudicar você, mas podem prejudicar lugares e pessoas que estão à sua volta. Pensa nisso. Ponto de número 3, verso número 14, próxima lição. Seu tudo de ontem não é suficiente para o nível de aflição de hoje. Olha isso, que coisa interessante. O seu tudo de ontem não é suficiente para o seu nível de aflição de hoje. Ele tem tudo. Quando? Ontem. Esse ontem aqui é só um passado, tá? Não estou dizendo que foi ontem do dia anterior. Estou dizendo que foi no passado, dias atrás, meses atrás, eu não sei quanto tempo. Mas ele pega tudo que ele tem e agora esse tudo que ele tinha na mão não é suficiente para a aflição que ele está passando hoje. Carlos, o que você quer dizer com a gente? Porque tem gente que leva uma vida de oração, leitura da palavra, jejua, então ele vem buscando. Aí, de repente, no decorrer da vida, ele para de buscar Deus. Ele cessa a busca dele com Deus. Né? Por motivo normal, gente. Enfim, eu acho isso natural do ser humano, que às vezes o cara não está bem. Tem fase que o cara não está bem, que a pessoa não está bem, a mulher não está bem, e de repente não tem força para orar. Mas só que tem um problema, o quê? Não dá para contar com a oração de ontem. Não dá para contar com a busca de ontem. Não dá para contar com a vitória de ontem. Não dá para contar com aquilo que nós recebemos ontem. Por quê? Porque tudo que eu tinha ontem pode não ser suficiente para a crise que eu estou vivendo hoje. Porque a crise que eu vivo hoje precisa de argumentos, vitórias, sustentabilidade para ela hoje. Porque a crise de hoje é diferente da crise de ontem. Entendeu, gente? É muito simples. O que eu tinha ontem já não é mais suficiente para hoje. Seu tudo de ontem não é suficiente para o nível de aflição de hoje. Por quê? Porque a fome é grande, mas ele já não tem o tudo de ontem. Então não é suficiente o tudo que ele juntou do Pai. Pegou essa lição aí? Próxima lição do verso 14 e última lição do verso 14. A sua necessidade de hoje é resultado das atitudes impensadas de ontem. Olha que coisa interessante.
a sua necessidade de hoje é resultado das atitudes impensadas de ontem. Gente, isso aqui é interessante demais, essa lição aqui. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele pega tudo e sai, vai para uma terra distante. Logo depois que ele gasta, ele começa a passar necessidades, porque é uma grande fome. Olha que lição interessante. A sua necessidade de hoje, ou seja, a fome, o que ele está precisando hoje, é resultado das atitudes impensadas de ontem. Ele não pensou ao sair de casa. Então, logo, a necessidade que ele passa hoje é resultado da atitude que ele tomou ao ter saído da casa do pai. Olha que coisa interessante. Então, tem hora que a gente não pode reclamar muito. Isso para mim, tá? Eu falo para mim, porque eu costumo dizer que quando a gente prega, quando a gente fala, quando a gente lê a palavra, a gente não fala só para os outros, a gente fala para a gente também. A palavra está falando com a gente. Então, isso trata o meu coração também, tá? Logo, a minha necessidade de hoje, eu estou passando essa necessidade hoje por causa das minhas atitudes impensadas de ontem. Porque às vezes a gente perde amizades, não é porque o cara foi embora, simplesmente. É porque às vezes nós agimos de forma diferente, sem pensar. Eu já perdi pessoas que eu julgo ter perdido por não ter pensado antes. Entendeu? Então as necessidades que nós passamos hoje, muitas das vezes, são resultado de atitudes impensadas nossas, que nós tomamos ontem. Pessoal, vocês estão compreendendo até aqui? Tá fácil a compreensão aí? Coloca para mim aí, quem está compreendendo, por favor. Tá dando para compreender? Só escrever aí, ó, Carlos, estou entendendo, estou compreendendo, tá? Só colocar aí, ó, entendi, estou entendendo, que eu vou entender que você está pegando esses links, essas lições que nós estamos extraindo do texto do filho pródigo. Verso de número 16, gente. Verso de número 16. O texto vai dizer assim, coloca aí para mim, gente, quem está entendendo, quem não está. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas, que os porcos comiam, ou da lavagem dos porcos, da comida dos porcos. Mas ninguém lhe dava nada. Verso 14. Naquele ambiente de fome, que ele gastou tudo e agora teve fome, verso 14 diz, ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Tá? Essas lições aqui é muito interessante. Carlos, alfarroba ou lavagem dos porcos, o que é? Fica comigo nessa live do filho pródigo, que você vai saber, principalmente na última fase dela. Você vai saber todos esses detalhes aqui, como alfarroba ou lavagem. Você vai saber o que é e como era usado naquela época. Entendeu? As últimas lives vai vir explicando tudo. Nessa fase, nós estamos extraindo lições da visão do texto. Mas na última, nós vamos explicar detalhes por detalhes. Tá, gente? Coisas extraordinárias estão vindo aí. Vamos lá. Primeira lição do verso 16. O texto começa dizendo assim, ó. Ali, vírgula, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Estou super entendendo, disse Marinéia. Marinéia, você é bênção. Então, a primeira lição. Ali é o lugar que te espera no final do caminho longe do Pai. O lugar já te espera, lugar de tratamento. Olha isso. O texto começa assim, ó. Ali, ou seja, apontando um ambiente, um local. O texto é muito claro em dizer, ali desejava. Ali aonde? No mesmo lugar que ele estava, que ele gastou tudo, no mesmo lugar da grande fome. Aí o texto diz, ali desejava ele fartar-se das alfarrobas. Primeira lição, ali, quando o texto diz ali, é o lugar que te espera no final do caminho longe do Pai. Que lugar é esse? O lugar do tratamento. É ali. Gente, eu tenho uma mensagem que Deus me deu para ministrar. No trecho da mensagem, eu falo mais ou menos, não me lembro bem
tempo, mas eu sei que eu uso mais ou menos 10 textos para falar sobre a expressão ali, o ali de Deus. Gente, que mensagem linda que Deus me deu. Eu nunca preguei essa mensagem, mas ela está guardada aqui, já o esboço já está pronto. Mas voltando aqui para o verso de número 16. Ali é o lugar que te espera no final do caminho longe do Pai. Que lugar é esse? O lugar já está te esperando. É lugar de tratamento. E ali ele desejava, porque é ali que Deus vai tratar com ele. É ali que ele vai cair em si. É ali que ele vai olhar para dentro de si mesmo, gente. Isso aqui é interessante demais. Segunda lição. Ali, no lugar, olha isso, no lugar que o seu desejo por coisas ruins são aflorados. É o mesmo lugar que Deus espera que você caia em si. Ali. Gente, essa lição aqui é muito interessante. Olha isso. Ali, no lugar que os seus desejos por coisas ruins se afloram, é o mesmo lugar que Deus espera que você caia em si. Ô, gente, isso aqui é bom demais. Por quê? Porque é nos piores momentos da nossa vida, nos piores momentos, que parece que a nossa consciência bate, nos piores momentos, nesse ambiente do ali, no lugar que os seus desejos por coisas ruins são aflorados. Você vê que ele quer comer lavagem, ele quer comer coisa do porco, comidas que o porco comia. Mas nessa que ele quer comer comidas de porcos, a Bíblia diz que é ali que ele está desejando comer coisas do porcos, é ali que ele cai em si. Então essa lição cai como uma luva. No lugar que os seus desejos por coisas ruins são aflorados, é o mesmo lugar que Deus espera que você caia em si. No lugar que a gente pensa no pecado, no lugar que a gente pensa em vingança, no lugar que a gente pensa em descontar o que fizeram com a gente, no lugar que a gente pensa em cometer coisas que vai desagradar o coração de Deus, em falar coisas que vai desagradar o coração de Deus, quando nós estamos prestes a fazer isso com o desejo do nosso coração de fazer a coisa ruim, é nesse mesmo lugar que Deus espera que a gente caia em si. Gente, lindo demais isso aqui. Terceira lição do verso número 16. Passe pela tentação do desejo, mas não pela derrota de ceder ao desejo que você passou. Olha que coisa linda. A Bíblia diz que ele desejava comer as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Aí a lição que eu tiro da terceira lição desse versículo é: passe pela tentação do desejo, porque ninguém está livre da tentação de desejar alguma coisa, mas não passe pela derrota de ceder ao desejo que você passou. Muito lindo, né? Passar pela guerra da tentação, legal. Ceder não é legal. Carlos, eu vou ceder algum dia? Pode ser. Carlos, eu posso ceder algum dia? Poder não pode, mas pode acontecer de você acabar cedendo. Tá, e o que eu faço? Só não se entrega depois que você cedeu. Por quê? Porque tem gente que depois que caiu, ele diz: caí, estou com vergonha, vou permanecer caído. E não, esse não é o plano do Pai. O plano do Pai é você se levantar mesmo depois de ter caído. Porque o Pai não tem problemas com a sua queda. O problema do Pai é o seu comportamento pós-queda. O maior problema do Pai é esse. Carlos, então quer dizer que o Pai não liga se eu cair? Não, não estou falando isso. Eu estou falando que tem gente que só porque errou, ele já não quer mais ir para a igreja, já não quer mais cantar, já não quer mais estar perto. Por quê? Porque ele entende que Deus está decepcionado com ele. Só que a ideia de Deus mais importante para mim é o que você vai fazer depois de ter caído. Então, pega essa lição para a tua vida. Se errou, peça perdão, cai em si, levanta, sacode a poeira, limpa a mão, sacode a poeira e continua a sua viagem. Porque é isso que Deus espera de você. Última lição do verso de número 16. Ele trocou tudo da casa do seu pai por um lugar em que ninguém lhe dava nada. Última lição do verso 16. Ele pega tudo na casa do pai e agora tudo que ele tem, ele vai trocar o tudo que tem por um lugar que ninguém lhe dava nada. Na casa do pai, ele tem tudo. Fora da casa do pai, ninguém dá nada. Na casa do pai, o pai dá tudo.
longe da casa do pai, ninguém dá nada. Pega essa lição, interessante demais essa lição. Verso de número 17. Então, caindo ele em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Na última live sobre a extração do contexto do filho pródigo, você vai saber o que eram trabalhadores, o que eram escravos, o que eram filhos, qual é a diferença deles. Você vai saber isso tudo na última live. Gente, pensa numa live top, meu pai. Vamos lá, verso 17. Então, caindo ele em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Coisa interessante. Depois dele ter desejado comer a bolota dos porcos, depois de ter passado fome, agora a Bíblia diz: então, caindo ele em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou passando fome? Primeira lição: existem coisas que não são ocultas a nós, de nós mesmos dentro da casa do Pai. Olha que coisa interessante. Existem coisas que são ocultas a nós, de nós mesmos dentro da casa do Pai. Como assim, Carlos? Tem coisas em nós que nem Deus permite que nós venhamos conhecer. Tem coisas em nós que nem Deus nos permite que nós venhamos conhecer. Já viu aquela coisa? Rapaz, eu não conhecia esse lado dela. Eu não conhecia esse lado dele. Rapaz, aí tem coisas que você faz que você diz assim: nem eu sabia que eu era capaz de fazer isso. O que é isso? Porque às vezes dentro da casa do Pai, o Pai consegue ocultar de nós coisas de nós mesmos, em nós mesmos, que nem nós mesmos saberíamos, ou sabíamos, ou sabemos que temos condições de fazer. Coisa interessante demais. Segunda lição: o cair em si é o primeiro passo para a retomada ao caminho de volta à casa do Pai. Gente, isso aqui é interessante. O cair em si é o primeiro passo para retornar para o caminho de volta para a casa do Pai. Enquanto nós não cairmos em si em algumas situações, jamais pegaremos o caminho de volta. Carlos, porque o cara saiu da igreja hoje, bebe, fuma, se prostitui, sei lá, e o cara não volta mais, pelo fato de não ter caído em si. Porque o dia que ele cair em si, a consciência dele bateu, o Espírito Santo gritar no coração dele, e ele dá ouvido à voz do Espírito Santo, e ele cair em si, ele vai tomar o primeiro caminho. Qual? Caminho de volta. Porque o cair em si é o primeiro passo para retornar ao caminho de volta para a casa do Pai. Consciência. Terceira lição: trabalhadores têm acesso ao pão, mas os filhos têm acesso à mesa. Por quê? Porque os trabalhadores também comiam, mas não sentavam à mesa com o pai. Só os filhos. Olha o que ele está dizendo. Eu estou aqui passando fome. Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura? Os trabalhadores tinham acesso ao pão. Podiam comer pão, mas não poderiam sentar à mesa. Porque mesa era o lugar do pai e dos filhos, da família. Trabalhadores não poderiam sentar à mesa. Olha que coisa interessante. Trabalhadores têm acesso ao pão, mas só os filhos têm acesso à mesa. Ele troca o acesso da mesa pelas bolotas do mundo. Coisa interessante demais, né? Última lição do verso de número 17. A dor da fome nos ajuda a valorizar aquilo que deixamos para trás. Ô Evelyn, a paz do Senhor Jesus, Evelyn, você é bênção. Dá abração do Tiago aí por mim, tá? Vocês são top. Olha isso, gente. A Bíblia diz que ele está passando fome, necessidade. Olha que coisa interessante. Última lição do verso 17. A dor da fome nos ajuda a valorizar aquilo que deixamos para trás. Vamos falar de casamento. Todo casamento tem problema. Todo casamento tem problema. Discussões, brigas, desentendimentos. Gente, todo casamento tem problema, né? Vocês que são casados aí também há de concordar comigo.
Mas olha que coisa interessante. Na discussão, de repente, o cabra pega e larga e vai embora. Vai embora de casa, larga a mulher larga o cara. Depois de um tempo, ela vai sentir uma dor da falta, a dor da perda, ou ele vai sentir a dor da falta, a dor da perda. E essa dor vai fazer o quê, Carlos? Olha a última lição. A dor da fome desse rapaz, ou a dor do sofrimento do momento, nos ajuda a valorizar aquilo que deixamos para trás. Ele só conseguiu valorizar o pão da casa do pai quando começou a sentir fome. Porque tem gente que é assim. Nós somos assim, na verdade. Nós somos assim. Só passamos a valorizar as coisas quando sentimos a dor da perda daquilo que nós não valorizávamos antes. Nós não valorizávamos, logo perdemos. E só vamos ter consciência do que perdeu e passar a valorizar o que perdemos quando começarmos a sentir a dor da ausência daquilo que não valorizamos antes. É o caso dele. Ele agora vai começar a valorizar o pão da casa do pai, mesmo ele tendo acesso à mesa do pai, ele não valorizava o pão suficiente, de forma suficiente. Mas a dor do momento, a dor da fome, a dor do estômago, vai fazer ele valorizar aquilo que ele deixou para trás. Carlos, tem mais uma lição? Tem mais uma lição que não está aqui, mas que vem à minha mente agora. Pega isso. Aprenda a valorizar antes da perda. Aprenda a valorizar antes da perda. Porque a dor vai gerar para você consciência da ausência daquilo que você não valorizou lá atrás. Pega isso com o teu coração, crente. Em nome de Jesus. Vamos seguindo, gente. Verso de número 18. Quem estiver entendendo aí, gente, vai colocando aí, ó. Eu entendo, eu entendi. Entendeu? Se você quiser anotar essas frases, alguma delas chamar a tua atenção, anota, posta no status e me marca lá. Vamos junto. Verso de número 18. Diz assim, ele disse, olha o que ele falou. Depois desse cenário de fome, ter saído, abandonado tudo, perdeu tudo, agora está com fome, queria comer comida de porco, caiu em si, no verso 17 ele cai em si, no verso 18 ele diz assim, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhes direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. 6 lições no verso de número 18. 6 lições no verso de número 18. Primeira lição. Se levantar é o segundo passo. Lembra quando eu falei sobre o primeiro passo? O cair em si é o primeiro passo para retomar o caminho de volta para a casa do Pai? Agora, o levantar é o segundo passo para alguém que realmente quer uma vida de mudança. Se levantar é o segundo passo para alguém que realmente quer uma vida de mudança, ou quer uma mudança na sua vida. Como, Carlos? Primeiro passo, cair em si, ter consciência de onde você está. Consciência de onde eu estou, consciência. Primeiro passo para você voltar e ter uma vida de mudança, ou ter mudança na tua vida. Segundo passo é levantar, atitude. Ele vai se levantar, ou seja, segundo passo para você ter uma mudança na sua vida é você reagir, se levantar, tomar uma decisão. Segunda lição, ele não diz que vai voltar para casa, ele diz que vai ter com o pai, porque ele entendeu que o mais importante não é a casa, mas o pai que ele deixou dentro de casa. Ô gente, olha que lição linda essa segunda lição. Ele não diz que vai voltar para casa, ele diz que vai ter com seu pai, ou vai voltar ao seu pai, porque ele entendeu que o mais importante não é a casa, mas é o pai que ele deixou dentro da casa. Terrível essa lição aqui. Terrível essa lição aqui. Muito forte essa lição. Perceba que quando ele vai sair, a Bíblia diz que ele junta tudo e sai de casa. Saiu de casa. A ideia dele é largar a casa. Eu quero sair de casa. Foi embora, saiu de casa. Mas agora, quando ele está nessa circunstância que ele se encontra, ele diz assim, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ué, gente, por que ele não diz, vou voltar para casa? Ele diz, vou ter com meu pai.
Por quê? Porque a necessidade, a fome, a dor ensinou para ele que o mais importante não é o que ele consegue extrair da casa do pai. O mais importante é a presença do pai da casa. Por isso ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Porque a dor ensinou para ele que o mais importante não é o que ele tira da casa. O mais importante é quem ele deixou dentro de casa. O pai. Pega isso, gente, com o teu coração muito forte. Número 3, lição do número 3 do verso número 18. Ele foi embora de casa, abandonou tudo, mas ainda sabe que é filho. Olha que coisa interessante. Ele foi embora de casa, abandonou tudo, mas ainda sabe que é filho. Olha o que ele diz: levantar-me-ei e irei ter com o dono da casa. Negativo. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Porque mesmo depois de tudo que eu fiz, fui embora de casa, gastei tudo que tinha, abandonei, desonrei meu pai, mas eu não posso abrir mão de uma coisa. O quê? Eu sou filho. Eu sou filho. Não dá. Meu irmão, não sei se tem gente aqui que está afastado do caminho do Senhor. Não sei se tem alguém aqui que se afastou por algum motivo. Ou alguém que nunca foi evangélico. Mas você pode, de repente, queridão, você pode estar longe, não querer compromisso com nada. Você pode estar distante de tudo e de todos. Mas uma coisa você não pode negar. Você é filho. Estou afastado, mas você é filho. Estou longe, mas você é filho. Estou mal, mas você é filho. Ele pega tudo, junta tudo e vai embora de casa. Mas uma coisa ele não pode negar. Ele é filho. Não adianta correr. Você é filho. E uma hora o pai vai tratar com o seu coração. Pega essa palavra para o teu coração aí, meu irmão. Vamos lá, mais uma lição do verso número 18. O amor e a autoridade paterna independe do seu estado atual. Por quê? Porque o pai não deixou de amar ele só porque ele estava querendo comer comida de porco. O pai não deixou de amar ele porque ele gastou tudo que o pai deu. O pai não deixou de amar ele só porque ele está se misturando na lavagem dos porcos. O pai não deixou de amar ele só porque ele estava com as prostitutas. O pai não deixou de amar ele só porque ele abandonou a casa. O amor e a autoridade paterna independe do seu estado. Pode estar bebendo, pode estar na cachaça, pode estar na prostituição, pode estar nas drogas, pode estar longe demais, pode ter ido para onde você quiser. Mas uma coisa você não consegue mudar: o amor que o pai da casa sente por você. Pega essa palavra, meu irmão. Pega essa palavra. Pega essa palavra. Penúltima lição do verso número 18. A humildade e o reconhecimento do seu erro abre portas que o seu orgulho fechou. Ah, gente, pega isso aqui. Que isso? Ele junta tudo, né? Dentro de casa, pai. Ele chega com arrogância. Pai, me dá minha parte da herança que me pertence. Carlos, por que é que você diz que ele chega com arrogância? A última live sobre a exposição do texto contextualizado, você vai entender por que ele chega com arrogância diante do pai. Você vai entender. Não perca essa fase do filho pródigo. Está muito top. Ele chega com arrogância e diz assim: pai, me dá a minha parte que me pertence. Só que aí ele vai embora. Entre aspas, literalmente a porta deveria se fechar para ele, pelo que ele fez. E você vai entender o porquê disso nessa outra live. Aí a lição que eu extraio daqui é: a humildade e o reconhecimento do seu erro abre portas que o seu orgulho fechou. Quando ele saiu de casa, a porta do coração do pai não se fez, mas deveria ter fechado, porque qualquer outro pai fecharia. Aqui não volta mais, ainda mais no contexto dele, você vai entender lá. Mas aí a humildade dele e o reconhecimento de ter errado vira a chave da porta que o orgulho trancou. Então aprenda isso. Quando o seu orgulho fechar alguma porta na tua vida, desça, seja humilde, reconheça teu erro e você vai ver a porta se reabrir ou se abrir novamente na tua frente. Pensa nisso.
Última lição do verso número 18. Confessar pecados é resgatar posicionamentos e valores perdidos. Que é isso, gente? Pensa nisso. Confessar pecados ou erros é resgatar posicionamentos e valores perdidos. É isso que ele está fazendo. Quando ele confessa que ele errou, que ele pecou, ele está resgatando o posicionamento dele e os valores que ele havia perdido. É o que está faltando em mim e é o que está faltando em muita gente. O quê? Confessar pecados, confessar erros para resgatar valores perdidos. Pega essa palavra, gente. Verso de número 19. Deixa eu ver aqui que horas são. Falta 15 minutos para mim encerrar essa live. Verso de número 19. Fica comigo aí. Só falta 15 minutos. Vai compartilhando aí, meus irmãos. Aqui não é live de revelação. Aqui não tem chave. Aqui não tem revelação. Aqui não tem ninguém entregando nada para vocês. Aqui o que tem aqui é a palavra. Se você entender que tem amigos seus que precisam ouvir a palavra de Deus, então compartilha essa live. Marca alguém aí no comentário, marca ele, chama ele para vir para cá, tá? Compartilha aí. Isso aqui é só Bíblia, só palavra, tá? Compartilha com alguém que precisa ouvir a palavra de Deus. Vamos lá. Verso número 19. Já não sou digno. Verso 18 ele diz: levantar-me-ei e deitei com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Gente, olha que coisa interessante. Ele vai dizer: já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus jornaleiros ou seus trabalhadores. Na última live você vai entender também por que ele fala isso para o pai. Pensa num negócio forte. Vamos extrair daqui, do verso número 19, duas lições. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores ou seus jornaleiros. Vamos lá. Primeira lição. Ele acreditava que o comportamento dele dentro da casa do pai era o que dava a ele direito de ser chamado filho. Ele acreditava que o comportamento dele dentro da casa do pai é o que dava a ele direito de ser chamado de filho. Esse é o nosso erro. Como, Carlos? Achar que o nosso comportamento dentro da casa do pai é o que me dá direito de ser chamado de filho. Nunca foi. É por isso que você vê muitos irmãos que se acham mais santo do que o outro. É por isso que você vê muitos irmãos que acham que vai para o céu e o outro não vai. Ele é capaz de julgar o irmão do lado, dizendo que o irmão não vai para o céu. Como se o céu fosse dele. Como se ele fosse dono do céu agora. Né? Como se ele mandasse no céu agora. Então entenda aqui. O comportamento dele, ele acreditava que o comportamento dele dentro da casa do pai era o que dava a ele direito de ser chamado filho. Nunca foi. Nunca foi meu comportamento na casa do pai que me dá direito de ser chamado filho. Você é chamado de filho pela graça. A graça te dá direito de ser chamado filho. Você pecando, você é chamado de filho. Você errando, você é chamado de filho. Você acertando, você é chamado de filho. Você andando com saia até os pés, vai ser chamado de filho. Você andando com blusa de manga comprida até aqui no sol de 50 graus, vai ser chamado de filho. Você andando com a sua roupa à vontade que a sua igreja te permite, você vai ser chamado de filho. Você sem maquiagem nenhuma, cheia de olheira, vai ser chamado de filho. Você com a sua maquiagem linda, maravilhosa, vai ser chamado de filho. Você carregando uma Bíblia desse tamanho na mão, vai ser chamado de filho. Você carregando sua Bíblia no iPhone, você vai ser chamado de filho. Não é o seu comportamento dentro da casa do pai que te dá direito de ser chamado de filho. Você é chamado de filho por causa da graça de Cristo Jesus que te torna filho. Então a gente vê irmãos dentro da casa do pai querendo ser mais santo do que o outro, querendo julgar o outro, dizendo que o outro não está certo, que ele vai para o inferno por causa do comportamento dele. Logo, ele não entende que o direito de julgar só é o pai que tem. Irmão não tem direito de julgar irmão nenhum. Pega essa palavra para o teu coração. Segunda lição aqui do verso de número 19. O pai não muda os seus sentimentos, nem o seu comportamento com os seus filhos, por causa do erro que ele cometeu. Olha que coisa interessante. O pai não muda seus sentimentos e nem seu comportamento com o seu filho,
por causa do erro que ele cometeu. Ô, gente, pega isso aqui. Pega isso. Entendeu? O problema é que a gente anda, ou nós andamos, como você queira, com um chicote, uma azorrague na mão. Como, Carlos? Pequei, errei. O que eu faço? Aí começo. Me cortar, martirizar. Para quê? Para perdoar meu pecado. Para quê? Para o pai me amar mais. Entendeu? Eu preciso agora passar 30 dias no monte, passando fome e necessidade para o pai me amar mais, porque eu pequei. Eu pequei. Eu preciso subir a escada, o morro da minha casa, de joelho. Para quê? Para o pai me amar mais. Eu pequei, eu errei, eu fracassei, eu caí, eu tropecei, eu me afastei. Então o que eu preciso? Eu preciso agora mergulhar 7 vezes num caldeirão de azeite para poder ser perdoado. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. O pai não muda seus sentimentos nem seu comportamento com seus filhos por causa do erro que eles cometeram. Para com isso. Meu pai nunca mudou o sentimento dele por mim, nem o comportamento. Ele me chamava atenção, me batia quando tinha necessidade. Por quê? Porque o bater do meu pai era uma representação do amor que ele sentia por mim. Ou seja, eu quero que você esteja no lugar certo, fazendo a coisa certa na hora certa. Então entenda isso, meu irmão. Deus não vai mudar o teu comportamento com os seus sentimentos por você, porque você não consegue, às vezes, muitas das vezes, ser o crente que todo mundo acha que você tem que ser. Vou repetir isso aqui, hein? Pega essa palavra no teu coração. Deus não vai mudar o sentimento dele por você porque as pessoas acham que você tem que ser, ou você acha que tem que ser o crente que as pessoas acham que você tem que ser. Porque tem gente que olha para você e diz, você deveria ser crente assim, assim, assim. Aí o que a gente diz? Deus não me ama porque o irmão falou que eu deveria ser crente assim, assim, assim. Você vai ser crente do jeito que a palavra de Deus diz que você tem que ser crente, meu irmão. Não como o irmão do lado falou que você tem que ser, não. Se a Bíblia manda você ser, você vai ser. Pronto, acabou. Se a Bíblia diz para você não ser, você não vai ser. Pronto, é simples assim. Por quê? Porque o Pai vai continuar te amando do mesmo jeito. Então aprenda e pega essa lição. Falta 10 minutos, 8 minutinhos para a gente encerrar essa live. Vamos para o número 20. Quem está pegando aí, gente, essas lições? Só coloca no comentário aí para mim assim, ó. Peguei ou estou pegando. Peguei ou estou pegando. Bota aí. Peguei ou estou pegando. Quem está conseguindo pegar essas lições aí? Verso número 20. Comenta aí, gente. Verso número 20. Diz assim. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele, ainda de longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Olha que coisa interessante. E levantando-se ele, foi para o seu pai. Ponto final. Vinha ele, ou seja, o seu pai, de longe, o filho, quando o seu pai o avistou, viu ele de longe e compadeceu-se, ou moveu-se de íntima compaixão por ele e correndo, o abraçou e o beijou. Olha que coisa interessante, terrível. Carlos, quantas lições nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lições no verso de número 20. Eu acho que aqui a gente encerra por hoje a segunda etapa. Vamos lá, no verso número 20, primeira lição do verso de número 20, aonde ele se levanta, vai para o pai, e o pai vê ele de longe, corre, o abraça e o beija. Primeira lição, depois que ele se levantou, toda atitude agora é tomada pelo pai e não pelo filho. Essa lição eu extraí do pastor Josué Brandão. Depois que ele se levantou, toda atitude agora é tomada pelo pai e não pelo filho. Como assim, Carlos? Ele se levantou, decidiu. Primeiro, caiu em si. Estou errado, errei, pequei. Vou me levantar. Segundo passo, se levantou. Depois que ele se levanta, ele vai caminhando para a casa do pai. A partir daí, tudo que acontece na vida dele agora é o pai fazendo. Tudo a partir dali é o pai fazendo. Por quê, Carlos? Porque o pai espera, 1, que você caia em si. 2, que você tome a primeira atitude. Que você tome um passo, que você dê o primeiro passo. Depois que você der o primeiro passo, o pai se responsabiliza pelo resto. Pode analisar a história, que daqui para lá, tudo que vai acontecer na vida dele agora é com o pai. O pai está dizendo, só estou esperando você ter consciência de onde você está,
do que você está fazendo, e depois que você ter consciência, você vai se levantar e tomar uma atitude. Quando você tomar a primeira atitude, o resto eu assumo. Pega isso aí. Não sei se tem alguém hoje aí que está afastado do caminho do Senhor, ou alguém que não é evangélico. Gente, compartilha essa live aí. Estou sentindo que Deus está tratando com alguém aqui. Estou sentindo isso. Mas enfim. Segunda lição. Ele não só pensou, não só desejou fazer, mas ele se levantou e fez. Ele não só pensou, ele não só desejou fazer, ele se levantou e fez. Aqui está o segredo do filho pródigo. E aqui está um problema nosso. Qual? A gente pensa, a gente deseja, mas a gente não faz. A gente pensa, a gente deseja, mas a gente não faz. Ele é diferente. Ele pensou, desejou e fez. Pensou na casa do meu pai. Desejou estar na casa do pai. Terceiro, levantou e fez o que tinha que ser feito. Voltar para a casa do pai. Gente, não é só desejar, não é só pensar. É levantar e fazer. Terceira lição. Ele se levantou, ele levantou-se e foi para seu pai. Porque enquanto você focar na casa, você sempre será instável na casa que você está. Olha que coisa interessante, hein? Ele se levantou e foi para seu pai. Seu pai. Porque enquanto você focar na casa, você será instável na casa que você está. Como assim, Carlos? O foco dele não é a casa. O foco dele é o pai. Porque se ele foca na casa, ele fica instável. Já viu eu e você? Congrega numa igreja um dia, congrega na outra um dia, congrega na outra, um dia é crente, outro dia não é, outro dia não sei o que lá. Por quê? Porque o nosso foco está na casa. Eu vou sair porque o pastor falou isso. Vou sair porque os irmãos de lá são mais ou menos. Vou sair por causa disso e daquilo. Então você vai sair de todos os lugares. Porque você vai continuar sendo instável. Porque, na verdade, o seu foco não é a casa. Seu foco é o pai. Então pega isso. Ele levanta, não levanta com foco na casa. Ele levanta com foco no pai. Porque o mais importante do que a casa é o pai que está dentro dela. Então pega isso, gente. Próxima lição. Ele vinha de longe e devagar. Mas o mais importante é o que ele não parava de caminhar. Gente, olha que lição bonita essa aqui. Ele vinha de longe e vinha devagar. Mas o mais importante é que ele não parava de caminhar. Vou repetir isso aqui, porque eu já falei que tem alguém aqui na live que está ouvindo isso aqui. Isso está entrando no teu coração. Ele vinha de longe e vinha devagar. Perceba, ele não está perto, ele está longe. E ele não está correndo, ele está devagar. Mas o mais importante é que ele não parava de caminhar. O que é isso, Carlos? Uma palavra para alguém aqui nessa live. Primeiro, você pode estar longe do Pai, longe da casa do Pai. E isso não é problema. O problema é você permanecer longe. Porque esse rapaz estava longe, mas agora está vindo. De repente você não tem força para correr para a casa do pai, correr para o braço do pai. Você fala, Carlos, até queria voltar a ser quem eu era. Até queria voltar a fazer o que eu fazia. Eu queria ter a mesma força de antes, mas eu não consigo. Tudo bem, mas faz o seguinte, vem. Por mais que você está vindo longe, vem. Vem devagar. Por mais que você não venha correndo, mas vem devagar. Porque o mais importante do que correr ou estar perto é você continuar caminhando. Ele está longe e está vindo devagar. Mas o mais importante ele está fazendo. Qual? Ele não para de caminhar. Ele continua caminhando. Aqui está o segredo para a tua vida. Continue caminhando. Independente da tua força e da distância que você esteja. Continue caminhando. Próxima lição, do verso número 20, e eu vou encerrar no verso 20 hoje. O tamanho da distância não limita a visibilidade ou a visão do Pai. Está longe,
mas o pai está vendo. Ô gente, olha isso aqui. O tamanho da distância não limita a visão do pai. Ele está longe, mas o pai está vendo. Mais uma palavra para alguém aqui. Você pode estar devagar, ferido, machucado, sem força e longe. Mas o mais importante é que a distância não impede a visão. A sua distância não impede a visão que o Pai tem. Ele te vê de longe. Pega isso aí, meu irmão, pro teu coração. Pega isso. Próxima lição, antepenúltima lição, verso 20. Quando você não tiver mais força para correr em direção ao Pai, fique tranquilo, que o Pai faz por você aquilo que você não consegue fazer por Ele. Pega isso aqui, gente. Quando você não tiver mais força para correr em direção ao Pai, fica tranquilo, porque o Pai faz por você aquilo que você não consegue fazer por Ele. Como assim, Carlos? Ele está magro, ele está ferido, entre aspas, no seu interior, sua alma está ferida, ele está devagar, chegando devagar, né? Está entristecido e ele não consegue correr por braço do Pai. Então, quando você não conseguir ter força para correr em direção ao Pai, fica tranquilo, porque a Bíblia diz que o Pai, vendo ele de longe, saiu correndo ao encontro dele e o abraçou. O que é isso? Quando você não tiver força para fazer em direção ao Pai, não se preocupa que o Pai faz aquilo que você não tem condição de fazer. Pega isso, meu irmão. Pega isso, pega isso. Carlos, tem outro texto que você se baseia dentro dessa ideia? Tem. Número 1, a mulher cananeia precisava de um milagre. Então ela juntou força que tinha e foi atrás de Jesus. 2, a mulher do fluxo de sangue. Ela precisava de um milagre. Ela juntou a pouca força que tinha e foi atrás de Jesus. 3, o cego Bartimeu estava na beira do caminho, juntou a pouca força que tinha e clamou a Jesus. 4, o Jairo estava com a filha enferma em casa, juntou a força que tinha e foi atrás de Jesus. A viúva de Naim já não tinha força nenhuma. Por quê? Porque já tinha perdido o marido e agora perdeu o seu único filho. Já não tem força nenhuma, só fazia chorar. Então pensa, quando ela não tem força para ir atrás de Jesus, para buscar pelo milagre, quem foi atrás dela? Jesus. Então pega isso, quando você não tiver mais força para ir, Jesus vai até você. Guarda isso no teu coração. Dou 2 últimas lições do verso 21 e encerro a live agora. Verso de número 20, ele diz assim, e as lições são: um abraço significa carinho, amor, afeto e amizade. Procura no dicionário. Abraço significa carinho, amor, afeto e amizade. Um abraço estabelece uma ligação íntima e saudável entre duas pessoas. Não entendi, Carlos. Ele juntou tudo, pegou tudo que tinha, gastou tudo que tinha, que o pai deu a ele, sentiu vontade de comer bolota de porcos, se embebedou, se prostituiu, mas aí a Bíblia diz que o pai vê ele de longe, vai correndo e dá um abraço nele. O que é isso? O pai estava dizendo para ele: quando você foi embora, você levou tudo e gastou de forma irresponsável, mas agora o que eu tenho para te dar é carinho, amor, afeto e amizade. Pega isso, gente, pro teu coração, pega isso. E aqui eu dou as 2 últimas lições e encerro. E a Bíblia diz que o pai abraçou e beijou, verso número 20, tá? Que eu tô. Penúltima lição. Abraço é envolver com a força do braço e trazer para perto do coração. Penúltima lição. Abraço é envolver com a força do braço e trazer para perto do coração. Que isso? Não entendi. Ele está ferido, está machucado. Aí tem gente dizendo: se afastou da casa do pai. Está bebendo, está se prostituindo. Não tem jeito mais não. Nem o pai quer. O pai está dizendo: você não me conhece? Por quê? Porque eu tenho para ele um abraço. E o que é um abraço? Abraço é envolver com a força do braço e trazer para perto do coração. O pai está dizendo: o que eu tenho para ele é a força do meu braço que não deixa ele cair, e o que eu tenho para ele é aproximar ele do meu coração.
Pega isso aí pro teu coração, meu irmão. Você que precisa voltar para a casa do Senhor, você que está fraco pensando em desistir, de abandonar o Senhor Jesus, então pega isso aqui pro teu coração. Você que quer largar Jesus, Deus não quer você longe. Por isso ele vai pegar com seus braços fortes, vai te abraçar e vai trazer você para perto do coração dele. Guarda essa palavra. Última lição do verso 20 e eu encerro. Beijo fala de intimidade e carinho. Não entendi. O pai está dizendo para ele, você continua sendo íntimo. E tudo que eu tenho não é uma vara, é carinho. Porque tem horas que a gente não precisa apanhar. Tem horas que um carinho ensina mais do que uma vara. Pega essa palavra para o teu coração, meu irmão. Guarda ela no teu coração. Eu encerro aqui. Como eu falei, as lives são de 1 hora apenas. E nós estamos na segunda parte da live, Lições do Filho Pródigo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe seu mês e Deus abençoe a sua noite, Deus abençoe seu 2021, tá bom? Deus continue abençoando a tua casa, que você continue sendo bênção por onde você passar. Evelyn, fica na paz, Deus te abençoe. Marinéia, Deus abençoe a tua vida. Leda Martins, Deus te abençoe. Esté Pereira, Deus continue te abençoando cada vez mais e mais. Gente, um forte abraço a todos vocês. Não percam a terceira parte desta live, Lições do Filho Pródigo, tá bom? Deus abençoe vocês. Boa noite a todos vocês. Deus continue honrando a vida de vocês. E vai deixando aí nos comentários para mim, que depois eu vou ler, tá? Se foi bom para você ou não, tá bom? Carlos, foi bom, tá? Porque aí a gente já tem noção do tipo de conteúdo que tem sido edificante para você, tá bom, querido? Irmã Mia Pereira, Deus te abençoe. Irmã Joelma da Silva Pereira, Deus abençoe, tá? Irmã Joelma, Deus continue te abençoando. Gente, coloca no comentário aí se foi bênção para você, porque aí a gente vai ter noção do tipo de comentários que tem sido bênção para a tua vida, tá bom? Ou melhor, tipo de conteúdo que tem sido bênção para a tua vida. Deus continue te honrando cada vez mais e mais, tá bom? Espero que tenha sido bênção para a tua vida, espero que tenha sido bênção para a tua casa. Não perca a terceira fase, tá? A terceira parte da live Filho Pródigo, ou melhor, Lições do Filho Pródigo. Deus te abençoe. Forte abraço, gente.